Isto, estamos começando a gravar esta quinta e última aula da nossa matéria História de Israel. Essa é a quinta e última aula da nossa matéria História de Israel, curso médio em Teologia, Academia Bíblica Berea, turma das segundas-feiras. Hoje é segunda-feira, 11 de outubro de 2021. Repito, quinta e última aula do curso médio em Teologia, Academia Bíblica Berea, matéria História de Israel. Hoje é 11 de outubro, são 11 de outubro do ano de 2021. Para quem não sabe, amanhã é o Dia da Criança, né? O dia do descobrimento da América, né? Lá no Brasil é o Dia da Aparecida, e assim, 12 de outubro é um dia bem cheio, bem marcante para todos. Alguém se lembra a página aonde nós paramos? Eu sei onde eu parei, mas eu quero saber vocês. Vamos lá. Com toda a liberdade, pode abrir o áudio e você dizer aonde eu parei. Já estou com a minha página aqui aberta, agora eu não sei aonde você... Olha lá, irmã Cleusa está fazendo mímica, porque ela está com o áudio fechado e eu não consigo ouvi-la, né? Qualquer aluno, por favor, tenha a liberdade de abrir o seu áudio e dizer em que página nós paramos. Eu estou aqui com ela já aberta. Vamos lá, que eu quero saber da parte de Página você. 10? 10. 10. Leonia está aqui 10. Transformações religiosas, página 10. Vamos lá. Eu vou aguardar quantos estão ligados na página 10 ou em outra página. Tem algum aluno que está em outra página? Página 11. Página 10. Dinastia Herodiana. Perfeito, Elvis. Estamos na página 11. 11. Dinastia Herodiana. Eu percebi que alguns se perderam por uma página. Dinastia Herodiana. Dinastia Herodiana. Muito bem, vamos então. Eu vou fechar o áudio, né, porque eu já estou ouvindo o ruído no fundo, e aí o ruído realmente atrapalha um pouquinho. Deixa aqui, então, eu já estou fechando o áudio. Maravilha. Todos me ouvindo? Todos me ouvindo? Todos me ouvindo? Maravilha. Obrigado. Vocês já sabem as regrinhas básicas, né? Querendo participar, abra o áudio, participe, terminou, fecha o áudio. Aí pedimos a bondade e a gentileza que o mesmo aluno não participe mais de 2 vezes, não porque eu não queira dar a participação, para dar espaço, né, para outros alunos participarem, porque se o mesmo aluno deseja participar 3, 4, 5 vezes, é um pouco difícil que haja espaço para outros alunos terem a sua participação, e aí fica difícil até mim, para a minha pessoa, prosseguir dar aula. Perfeito. Vamos então, página de número 11, a dinastia Herodiana. Essa dinastia está ligada com um grupo de reis por nome de Herodes. Entretanto, sabemos que pela história e pela Bíblia, o nome Herodes não foi um direito exclusivo de um só rei ou de um só homem. Existiram vários outros, não é, com este nome, porque faz parte de uma dinastia. É algo parecido. Eu não sei se alguns de vocês já leram, já ouviram falar. Na França, por vários séculos e anos, teve uma dinastia de reis com o nome Luís. Luís IX, Luís X, Luís XI, Luís XII, Luís XIII, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, Luís XVII, Luís XVIII. Quando já ouviram falar isso? Que a França teve reis com esse título, né? Luís. É algo mais ou menos parecido no que diz respeito a Herodes. Vamos, então, entender um pouco da importância da dinastia herodiana. Herodes o Grande era idumeu, povo do sul da Judéia que fora convertido ao judaísmo no tempo de Macabeus e que seguiu o judaísmo apenas nominalmente, ou seja, ele era um religioso de fachada, não era um religioso praticante, né, como costumamos falar, né, ter o católico praticante
e o católico nominal, só de fachada, tá? E, consequentemente, então, Herodes não era um praticante do judaísmo, senão um seguidor nominal. Em 37 a.C., Herodes, com a ajuda dos romanos, derruba a Antígono, aliados dos partos, e passa a governar a Palestina, dando início a uma dinastia que governara a região antes da queda de Jerusalém, isto é, por mais de 100 anos. Aí aprendemos algo importante, que a dinastia herodiana ela foi uma espécie de conchavo, ela foi uma espécie de golpe político promovido pelo Império Romano, ou seja, Herodes, o Grande, precisou da ajuda do Império Romano para se afirmar no poder, porque ele sozinho não conseguiria. E, em troca, Herodes se tornaria o quê na mão dos romanos? Um rei marionete. Né? No espanhol se chama rei títere. Então, Herodes definitivamente se tornou um rei marionete. Ele só teria poder de governabilidade a partir do momento que Roma exercesse esse poder, essa influência sobre a sua vida. Vamos lá. O seu governo foi marcado por inúmeras intrigas familiares e por instigação de sua irmã Salomé. Não foram poucas as vezes que ele teve a sua vida ameaçada pelos seus próprios filhos, Alexandre e Aristóbulo, sendo que por fim mandou matá-los, bem como a própria mulher, Mariana, a quem amava muito, mas que se viu acusada de tentar envenená-lo. Mandou também matar Aristóbulo, irmão de Mariana, que tinha 17 anos, quando este colocou na posição de sumo sacerdote, bem como o avô de Mariana, não Marina, Mariana. Aqui eu errei, vocês podem colocar Mariana, não Marina, que foi um erro de grafia, de digitação, que tinha na época 80 anos. Fez grandes obras públicas, entre elas um anfiteatro, e embelezou o Templo de Jerusalém. Construiu a cidade de Cesareia, em honra a Augusto. Todavia, a maioria das suas obras destinava-se ao benefício dos gregos, visto que os judeus abominavam os jogos desportivos e outros costumes helênicos. Anote aí, helênico, ligado à cultura grega. Anote aí, puxa uma setinha, uma flechinha e coloque aí em algum lugar helênico ou helênicos, ligado à cultura grega. Estas obras também geraram enorme crise econômica. Olha que coisa curiosa. No final de sua vida, o remorso de Herodes pelos crimes perpetrados contra a própria família levaram-no quase à loucura. O medo de ser envenenado e perder a coroa afligia dia e noite. Foi esta loucura que o levou a assassinar as crianças de Belém e ao redor, quando ouviu falar de um rei que havia nascido para reinar sobre os judeus. Após tantas crueldades, sua morte foi de um sofrimento atroz. Assim conta Joséfo sobre os seus últimos dias. Permita-me abrir um rápido parêntese. Nos últimos dias, eu ouvi duas declarações muito estranhas de dois pastores, não vou dizer, claro, seus nomes, por uma questão de respeito, de ética, mas eles são muito conhecidos aqui na área, né, da Grande Boston, e até mesmo um deles tem um destaque até nacional, mas eu fiquei muito surpreso. Pensa numa pessoa que ficou assim surpresa porque eu não esperava que eles fossem dizer o que disseram, porque são homens que eu tinha comigo, né, cultos, muito estudiosos da Bíblia. Eles têm, inclusive, curso de teologia, não vou dizer o nível, né, o grau do curso de teologia deles, ou seja, homens que eu tinha como preparados. E eu ouvi da boca de uma ocasião que me chamou pelo telefone, e depois me chamou de um outro, e eu fiquei de boca aberta. O que os dois disseram quase que igual. Disseram assim, a mesma frase, com o mesmo teor, mas em palavras diferentes. Esse camarada chamado Flávio Joséfo, os seus escritos, são uma das maiores heresias existentes
em toda a história. Eu falei, como é que é? Gente, eu não sei se eu ria de nervoso, eu corugia os dentes de raiva. E repetiram os dois a mesma coisa. Falei, por que o irmão diz isso? Não, é tudo loucura, é tudo história da fantasia, é tudo doideira o que eles registraram ali. Falei, então tem um problema. Então eu sou esse louco. Como assim? O que isso tem a ver com isso? Para a glória do Senhor, nada em mim, tudo é para a glória do Senhor. Eu fui o primeiro redator em língua portuguesa a traduzir os escritos do Flávio Joséfo, do grego koiné, do latim para o português. O senhor se envolveu com essa asneira, a expressão. Eu falei, bom, se para o irmão isso é uma asneira, só tenho... Eu procurei entender o ser o mais delicado, o mais educado possível, não tenho razão de ser grosseiro com ninguém, entendeu? Eu não respondo às pessoas, não sou melhor do que ninguém, não. Mas eu não tenho o hábito de responder com grosseria, né, com rudeza, com aspereza, quando alguém, né, demonstra ser áspero, rude, mal educado, até mesmo desbocado. Eu simplesmente trato com ironia, de, poxa, pastor, que pena que o senhor tem Flávio Joséfo como uma asneira. É uma das maiores obras da literatura mundial e apoia a veracidade do texto bíblico. Eu não acredito nisso, isso é invenção. Então você está querendo dizer que eu e tantos outros, ao estudarmos Flávio Joséfo, estamos estudando uma invenção, uma fantasia. É desse jeito. Ok, respeito a sua opinião, né? Eu aprendi com meu pastor sempre me ensinava que estudar teologia é enveredar pelo caminho que sempre desce, nunca sobe. Ok, glória a Deus, Deus lhe abençoe. E aí cortemos a conversação, né? A mesma coisa aconteceu com outro pastor. Mas não se espante não, meus irmãos, isso hoje em dia está sendo um pouco normal, não é? Pastores que são influenciados por outros por completo desconhecimento de causa e aí começam a contaminar a mente de pessoas que estão com sede de crescimento, de conhecimento da palavra, com coisas que são inverdades, inverídicas. Então, eu não falo isso para constranger a nenhum de vocês, mas para vocês verem o nível de conhecimento que alguns pastores, até mesmo, vou repetir, eu tinha nesses homens de Deus, eles muito preparados, capacitados, mas em alguma coisa houve uma falha, mas tudo bem. Falhas humanas existem, eu não estou aqui para falar de falhas humanas, mas me causou uma grande surpresa. Mas vamos lá, bola para frente. O importante é que a gente entende, né, que precisamos desses recursos externos para dar abalizamento, para dar confirmação, para corroborar, para fortalecer o testemunho da própria Escritura Sagrada. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, gente? Quantos estão entendendo? Isso aqui é importante, né? Que nós estejamos numa mesma página, né? Porque quando nós não estamos numa mesma página, pode dar uma considerável interferência. Vamos lá, então. Deixa eu só fazer um comentário, desculpa. Passa, por favor, por favor. Como diz Oséias 4:6, por falta de conhecimento a gente perece, né? Sem eu dúvida ainda não li nenhuma. o livro. Meu esposo, eu comprei o livro, ele está lendo e está quase terminando. E eu só parei para ler essa parte aqui de trás do livro. Ó. E aqui mesmo diz que os relatos aqui contidos são exatamente igualzinho, diz a Bíblia. Então, tipo assim, se a pessoa parar só para ler o que está na capa do livro, ela não vai ter essa fala. Só assim, para mostrar que se você mergulhar dentro dele, então, você pode ir além. Eu falo que assim, a gente está em busca de conhecimento, em busca de crescimento espiritual, e é importante a gente ir procurar o que o senhor comenta nas aulas, dos livros, dos autores, a gente cresce muito mais. Igual eu falei, eu ainda não li, eu só fui ler a parte de trás, né? Então, assim, meu esposo está lendo e está compartilhando comigo, então, assim, é muito bom a gente ir além. Faz, assim, um crescimento muito grande. Só isso. Mas, lamentavelmente, alguns pastores já criam um preconceito, né? Chamado preconceito preconcebido. É coisa estranha, né? Preconceito preconcebido. Não decide fechar a mente para qualquer outra coisa que não seja a Bíblia. É importante a Bíblia? É.
a Bíblia tem que ser o livro dos livros nas nossas vidas? Sem dúvida nenhuma. Mas será que Deus, em algum lugar na Bíblia, nos proíbe de lançar mão de outros livros que vão dar apoio, que vão dar fortalecimento e confirmação à Bíblia? Na órbita da Bíblia, né, pastor? Como? Na órbita da Bíblia existem outros livros. Olha a expressão filosófica típica de um aristoteliano. Meu Deus, essa aí estremeceu a aula de hoje. José Carlos de Souza, discípulo de Aristóteles. Foi Aristóteles que disse isso em um de seus discursos. A órbita da nossa existência, meu Deus. Irmão José Carlos, quando o irmão chegar lá no bacharel e fazer filosofia, já sei qual vai ser o aluno que vai tirar nota 100 na aula de filosofia. Meu Deus, é desse jeito, irmãos. Nós não podemos ficar limitados somente à Bíblia. Bato na tecla. A Bíblia é o livro dos livros, incomparável. Mas os demais outros livros, elas trazem o quê? Fortalecimento e confirmação o que a Bíblia diz. Me permita só ler um texto da carta de Paulo a Timóteo, e Paulo ele motiva, ele incentiva Timóteo a ler outros livros além da Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, se não me trai a memória. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Se você quiser anotar, isso aqui é interessantíssimo. E aí joga por terra todo e qualquer preconceito que esses pastores, alguns, não são muitos, felizmente, criam, né, um preconceito com respeito a só ler a Bíblia e não ler outros livros que apoiem a Bíblia. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. 15. Medita estas coisas. Ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Está se referindo à palavra de Deus. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, é um conjunto, percebem? É nos dedicarmos à Bíblia, à doutrina, como também nos dedicarmos à leitura de outros livros que vão apoiar, solidificar, testificar, confirmar o conteúdo da Bíblia Sagrada. Quantos estão me entendendo? Estão todos me entendendo? Isso aqui é importante, gente, importante. Então, esse aqui é um texto que eu apresento a vários pastores, mas eles acham que isso aqui é texto fora de contexto. Ok, quem sou eu? Eu não posso fazer o papel do Espírito Santo, né, para convencer certas pessoas. É complicado. Vamos ver o que Joséfo falou sobre a questão da dinastia herodiana. Deus queria que Herodes sofresse um castigo de sua impiedade. Sua doença agravava-se cada vez mais. Uma febre lenta que não transparecia exteriormente queimava-o e o devorava por dentro. Ele tinha uma fome tão violenta que não era capaz de saciá-lo. Seus intestinos estavam cheios de úlceras, violentas cólicas faziam-no sofrer dores horríveis, seus pés estavam inchados e lívidos. Suas virilhas também, as partes do corpo com que se escondem com maior cuidado, estavam tão corrompidas que já eram devoradas por vermes. Seus nervos estavam frouxos e ele respirava com dificuldade, o seu hálito era tão mau que ninguém o queria perto dele. Todos os que consideravam com piedade o estado deste infeliz príncipe estavam dispostos a admitir que tudo aquilo era castigo visível de Deus, para puni-lo pela sua crueldade. Essa narrativa está lá em Antiguidades Judaicas, né, que é o livro dado à obra de Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas, livro 17, tomo 8.739. Estão percebendo a descrição detalhada que Joséfo dá
do estado de saúde de Herodes o Grande é impressionante. É como fosse um médico, né, dando o diagnóstico dos últimos dias da existência de Herodes o Grande. Morreu Herodes no ano 4 ou 5 a.C., e o seu filho Arquelau, então ele ganha o nome de Herodes Arquelau, passa a governar em seu lugar no governo da Judeia. Herodes Antipas, já é outro, se torna governador da tetrarquia da Galileia e da Pérea. E Filipe, já é outro Herodes, olha só, fica como tetrarca da Itureia e de Traconites. Então, até aqui nós temos os seguintes Herodes. Herodes o Grande, que foi o principal de todos. Estão me acompanhando? Depois vem Herodes Arquelau, filho de Herodes o Grande. Depois vem Herodes Antipas. Anota aí. Esse, como diz o livro de Atos dos Apóstolos, foi aquele que foi comido por bichos, pelo fato que não deu glória a Deus. Não deu glória a Deus, foi comido por bichos. Esse foi chamado Herodes Antipas, governador da tetrarquia da Galileia e da Pérea. E Herodes Filipe foi o tetrarca da Itureia e de Traconites. Eu entendo que são muitos detalhezinhos, mas esses detalhezinhos nos ajudam o quê? A separarmos um Herodes do outro, senão traz realmente uma grande confusão. Falando de Herodes Antipas, o que morreu comido de bichos, foi que governou a Galileia e a Pérea. Divorciou-se de sua legítima esposa, que era filha do rei Aretas, rei dos árabes nabateanos, para casar com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Este pecado pesou-lhe imensamente, pois foi por isto repreendido por João Batista. Sua mulher era um verdadeiro demônio, que o induziu a diversos erros, inclusive o de matar João. E a este Herodes que Jesus chama da raposa. Então, este é o Herodes comido de bichos lá na frente. Este foi o Herodes que mandou decapitar a João Batista. Então, esse aqui é tão famoso como o primeiro, né? O primeiro foi o que ordenou a matança dos inocentes, né? As crianças do sexo masculino, abaixo de 3 anos de idade, correto? E embelezou o templo de Jerusalém. Então, anota aí que Herodes o Grande foi o que embelezou, foi o que ampliou o templo de Zorobabel. E o Antipas é o que fez essa bagunça, né? Cortou a cabeça de João Batista e, por fim, lá na frente, por não ter dado glória a Deus, foi comido por bichos. Entre os anos 41 e 44 depois de Cristo, a Judéia volta a ser governada por um dos Herodes. Então, passam alguns anos e volta um outro Herodes. Por ser amigo de Calígula, quando este se torna imperador, eleva Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, ao cargo de rei da Judéia. Muita atenção. Este Herodes foi quem matou Tiago, olha só, irmão do apóstolo João, e quem matou prender a Pedro, o qual foi milagrosamente liberto. Aqui nós temos uma polêmica histórica. Alguns historiadores alegam que este é o que, de fato, foi comido por bichos, e não o Antipas. Olha que interessante, não é? Que coisa interessante. Então, segundo a Bíblia, Herodes Agripa, sim. Por isso que eu fiz a menção agora há pouco do Antipas, porque realmente causa confusão. Eu tenho 2 livros que afirmam que quem foi comido por bichos foi Herodes Antipas, mas a Bíblia, pela narrativa dos eventos, dos acontecimentos, deixa estampado que não foi Antipas, que foi Herodes Agripa. E aí você vai me perguntar, qual o relato histórico mais preciso possível? Da história paralela ou da história bíblica? Neste caso, em particular, a Bíblia. Interessante, a Bíblia. Porque de 5 livros, 2 fazem menção do Antipas como comido de bichos, mas 3 ficam no meio do muro, mas a Bíblia, como uma espécie de elemento moderador, desempata.
E no momento que a Bíblia desempata uma polêmica, então ficamos com a narrativa histórica do texto bíblico. Como estou entendendo, gente? Certos fatos históricos, para você detectar o que é correto, o que é teoria e o que é especulação, nós temos que passar pelo crivo de algumas situações, até é como uma peneira, né? Você tem que peneirar bem até saber aonde está definitivamente a verdade do fato histórico. Se numa narrativa da história paralela, se numa narrativa bíblica, ou se lançamos mãos dos dois recursos. Mas aí nós temos que usar certos critérios, né, que a história geral nos coloca, aliado aos critérios da própria palavra de Deus. Mas, no final das contas, os critérios da Bíblia acabam vencendo, superando a questão da veracidade dos fatos históricos. Então, repito, foi Herodes Agripa quem mandou matar Tiago, irmão do apóstolo João, e que mandou prender Pedro, o qual foi milagrosamente liberto. Por fim, devido à sua soberba, foi ferido por um anjo do Senhor e morreu comido de bichos. Nós temos depois sobre as revoltas judaicas, né? Essas revoltas judaicas, elas são narradas também, né? 3 delas descritos no Novo Testamento, e Joséfo se refere a estas revoltas judaicas, né? Aqui diz que Teudas e Judas, lá em Atos 5, 36, 37, e ainda tem uma referência a um egípcio, como nos fala Atos 21, 38, que agitaram este período. Conforme Joséfo, esse Judas era da cidade de Gamala e, ajudado por um fariseu de nome Sadoc, incitou o povo a rebelar-se, dizendo que o censo estava sendo feito pelo Império Romano, tinha por finalidade escravizá-los. O povo impressionado rebelou-se e houve latrocínio, saques e assassinatos por todos os lados. É uma página da história muito triste que aconteceu em Israel, e o livro dos Atos dos Apóstolos fala de uma maneira muito salpicada, muito por cima, entendeu? Muito assim, por baixo, não, claro, entrando no mérito do fato. Olha o que diz o último parágrafo. Teudas foi um mago que persuadiu o povo a segui-lo ante o Jordão, dizendo que era o profeta e deteria o curso do rio com apenas uma única palavra. Através disso, levou o povo à rebelião, mas, por fim, o povo foi disperso e Teudas teve sua cabeça cortada e levada a Jerusalém. Ou seja, os falsos profetas definitivamente não prevalecem. Na página 13, eu vou dar um saltinho aqui, fala sobre o egípcio, que se refere ao livro de Atos dos Apóstolos, fala de uma situação que envolveu Pôncio Pilatos, fala de uma situação que envolveu o imperador romano Calígula, conhecido como um dos mais loucos, né? Junto a Nero e a outros. Diz aqui o seguinte: também durante o reinado do louco imperador Calígula foi ordenado que dentro do templo de Jerusalém se colocasse uma estátua do imperador, e que agora se dizia um deus que queria que todos o adorassem. Os judeus mandaram a delegação a Roma, chefiado pelo célebre Firo de Alexandria, mas Calígula sequer os recebeu e ordenou ao comandante Petrônio que colocasse a imagem no templo e que nem que para isso tivesse que massacrar os judeus. Muitos deles morreram, mas fizeram de seus corpos uma barreira humana, pelo que Petrônio desistiu diante de tal firmeza. Ao saber disso, Calígula mandou que ele se matasse. Todavia, antes da carta chegar, Calígula já estava morto e Petrônio foi salvo. Olha a ferocidade deste imperador romano Calígula. Ele era completamente louco, né? E essa loucura só se equivale a de Nero, que acusou os cristãos de terem incendiado Roma. Creio que quem já ouviu falar dessa história? Que Nero acusou os cristãos de terem incendiado a Roma. Mas, segundo a história, não. Foi Nero, não é, que decidiu incendiar a Roma na sua loucura, acusa os cristãos, consegue convencer o povo, né, as multidões, e aí centenas desses cristãos são amarrados em pilastras, né, em madeiros, e eles passam a se tornar tochas vivas que passam a iluminar
a própria cidade de Roma. Ou seja, foi um período duríssimo de perseguição promovido por Calígula e por Nero, mas entenda isso aqui, a igreja cresceu violentamente neste período. Aí nós chegamos à conclusão, e alguns até não gostam de chegar à conclusão. Quando há perseguição pesada, a igreja dá uma voltinha para trás? Cresce, 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 cresce e cresce. Ontem ministramos numa igreja em Connecticut, estávamos falando, né, sobre os sinais da vinda de Jesus. Estávamos num seminário de escatologia e um irmão perguntou: pastor, será que Deus ainda vai permitir vir perseguição sobre a face da terra para trazer um despertamento para a igreja? E eu fui muito claro: olha, a Bíblia não dá nenhum indício de que essa perseguição tecnicamente virá ou viria, mas pelo andar da carruagem já estamos sentindo os primeiros aromas de uma perseguição sobre a igreja. Não sei se alguém está sabendo, já há uma perseguição nada sutil a pastores evangélicos no Brasil. Alguém está sabendo disso? Alguém está sabendo disso? Pouca gente já está vendo uma perseguição a pastores evangélicos no Brasil, já está vendo uma certa perseguição a pastores aqui nos Estados Unidos, e há também a igrejas. Então, não se surpreenda se de hoje a semanas ou meses o governo americano venha colocar limites, restrições sobre as igrejas, né? Porque Deus ama o seu povo e uma das maneiras de levar o seu povo a ser desperto, acredite se quiser, aceite você ou não, é a perseguição. A perseguição ela bate pesado, mas ela desperta, ela purifica, ela limpa o povo de Deus. É muito estranho isso. Vamos lá. Eu vou avançar um pouquinho. Na página 13, você vai ver aqui o cerco e a queda de Jerusalém. Depois você lê com atenção essa parte aqui, que ela dá uma narrativa bem direta, bem resumida, como ocorreu a destruição da cidade de Jerusalém entre meados de agosto e início de setembro do ano 70 depois de Cristo. Observe as profecias de Lucas 21, 20, 22, 23, 24 e Deuteronômio 28, 52, 53, 56 e 57. Essas profecias se cumpriram ao pé da letra. Alguém me largou aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar aqui. Ok. A história de Rômulo e Remo é verdade? Por um bom tempo, se acreditava que era uma fábula. Por um bom tempo, por mais de 400 anos, se acreditava que a história de Rômulo e Remo... Quem já ouviu falar de Rômulo e Remo? Rômulo e Remo foram os fundadores da cidade de Roma. Eles foram abandonados pelos pais, foram criados por uma loba e passaram a amamentar nos peitos desta loba e, mais adiante, já crescidos, fortes, tiveram a pujança de levantar a cidade de Roma. Por 400 a 500 anos, nós tivemos uma rápida interrupção. Isso está sendo um pouquinho comum no Zoom. Tá? Foi uma rápida interrupção, mas já voltamos. Mas, como eu estava dizendo a vocês, no final do século XIX, isso perto de 1896, 1898, foram descobertos vestígios arqueológicos no subterrâneo de Roma, na área das catacumbas. E esses vestígios arqueológicos datados pela prova de carbono 14 alcançaram em cerca de 730, 750, 760 a.C., exatamente na data da fundação de Roma. Em alguns desses vestígios arqueológicos, que foram vasos de cântaro, ali traçava não apenas a imagem, né, da loba alimentando a Rômulo e a Remo, mas também há escritos em latim afirmando da data
da fundação de Roma, março de 753 a.C. Então, consequentemente, o que era supostamente uma lenda, ao longo da descoberta, ou do encontro, ou da investigação de vestígios arqueológicos, como fosse um gigantesco quebra-cabeças, tá? Se constata que definitivamente a história de Rômulo e Remo é uma verdade. Eu vou postar aqui no grupo, né, para quem tem interesse, não é obrigatório para ninguém. Eu não sei se vocês sabem, existe uma revista, ela é de publicação, se não me engano, trimestral, ela é em inglês, infelizmente não tem disponível em português, chamado Biblical Archaeological Review. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar desta revista, Bible Archaeological Review. Alguém já ouviu falar dessa revista? Sua irmã Ana Bernardino. É a melhor obra que existe hoje, não apenas em inglês, mas é a melhor obra que traz todas as descobertas arqueológicas de anos lá no passado, incluindo as mais recentes ligadas com a Bíblia Sagrada. A revista mais parecida em língua portuguesa é aquela revista, não sei se vocês já chegaram a ver no Brasil, Super Interessante. Alguém já conheceu essa revista? Super Interessante. É a mais parecida, mas como é uma revista de conhecimentos gerais, ela não apenas foca a arqueologia, mas essa revista, vários dos seus números, trazem reportagens ou pesquisas ligadas à arqueologia. Mas se você gosta de arqueologia bíblica, gosta de conhecer as últimas descobertas com comprovação histórica e bíblica, eu vou postar a capa, tá? E até mesmo o endereço para você fazer a sua assinatura, só que o detalhe é que ela está em inglês. É excelente. Eu já sou assinante desta revista já há 16 anos e não me arrependo, né? Porque os primeiros achados arqueológicos fresquinhos são publicados nesta revista, né? Eu vou colocar a capa da última, eu não vou entrar no assunto, mas você vai ver o que ela está abordando. É um assunto que vai deixar muita gente de cabeça virada. É bem interessante, com respeito até mesmo aos últimos dias. Então, eu peço que vocês dêem uma olhadinha na página 13, porque aqui fala detalhes, tanto bíblicos como históricos, sobre o cerco e a queda de Jerusalém. O mesmo você vê na página 14, é uma narrativa bem resumida, né, em comparação à riqueza de detalhes que já se sabe sobre a destruição da cidade de Jerusalém. Na página 15, nós temos o chamado período histórico, né, que vai do ano 70 até o século XIX. Aí entramos com algumas das chamadas revoltas ou momentos de conflito que passa o povo de Israel. Mas anote aí, a partir da destruição de Jerusalém, você vai ler na apostila, mas se quiser anotar em algum lugar, vai lhe ajudar a reter isso na sua memória. A partir da destruição de Jerusalém e de seu templo, a nação de Israel perde total e completamente, por quase 2000 anos, a sua identidade geográfica, a sua identidade política, mas não a identidade religiosa. Ou seja, Israel perde o seu território. Israel perde o direito de ser uma nação. Então, ele perde a sua identidade geográfica, territorial, e perde a sua identidade política. Mas a identidade religiosa e cultural é impressionante, ela é intacta. Ela acompanha Israel em todo o planeta Terra. Não sei se vocês sabem. O israelita, ou melhor dizendo, o judeu, porque é uma diferença entre israelita e judeu, no sentido étnico. No sentido gramatical, israelita e judeu é a mesma coisa. Mas no sentido étnico, da raça, uma coisa é judeu, eu não sei se eu já expliquei aqui, e outra coisa é israelita. Israelita é aquele que nasce no território de Israel ou do país chamado Israel. Judeu é
todo o descendente de israelita que nasce fora do território de Israel. Mas esse é um conceito étnico, ou seja, ligado à raça. Tá? Mas você vai ver em vários livros que diz que judeu e israelita é a mesma coisa, mas esse é um conceito genérico, certo? Mas o conceito étnico, ligado à raça, é diferente. Israelita é o que nasce no território de Israel. E judeu é o descendente de israelita que nasce fora do território de Israel. Eu e milhões que estão espalhados pelo mundo, pelo fato que não nascemos no território de Israel, somos chamados de judeus, porque somos descendentes de israelitas. Agora, quem nasce em Israel dificilmente é conhecido como judeu. Alguém já percebeu isso ou não? Quem nasce, ainda que se use o termo judeu para identificar e para generalizar, tá? Mas é quase complicado, muito difícil, dentro da nação de Israel, alguém dizer judeu, ou judeu não é Israelite, ou israelita. Isso aqui é muito importante. Israel perde, então, a sua identidade territorial e a sua identidade política por mais de 19 séculos. E aí a nação de Israel entra num fenômeno que está ali na página 15, novos centros da diáspora. Anote aí, está na apostila, mas só para ampliar a sua compreensão. Diáspora, o que quer dizer? Espalhamento. Quando os romanos destroem o templo, destroem a cidade de Jerusalém, toda a nação de Israel é espalhada pelo planeta. Esse ato de espalhar é chamado de diáspora. Diáspora. A diáspora começa no ano 70 depois de Cristo e começa a ter a sua finalização em 14 de maio de 1948. Por que essa data? Alguém se lembra? Alguém sabe? Alguém já leu? 14 de maio de 1948. Pode abrir o áudio e responder. Fique bem à vontade. Israel voltou a ser nação independente. Isto. Israel voltou a ser nação independente. Anote aí. Com o voto de um brasileiro. Por voto, muito bem lembrado, irmão Kleber, por voto de um brasileiro. É o último voto, né? É o último voto, exato. Voto de Minerva. O voto de Minerva, para desempatar, porque o negócio estava travado, o negócio estava agarrado. Não... Comprado pela América, mas valeu a pena. Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, anote aí. Oswaldo Aranha, gaúcho, gente boa, igual os mineiros e os cariocas. Anote aí, Oswaldo Aranha foi o chanceler brasileiro, pode anotar aí, sem nenhum problema. Oswaldo Aranha foi o chanceler brasileiro que lançou o voto de Minerva em 29 de novembro de 1947. Pouca gente sabe disso, que foi em novembro e não em maio. Maio foi a criação do Estado de Israel, mas Oswaldo Aranha, nas Nações Unidas, no dia 29 de novembro de 1947, lança o voto de Minerva para, então, a criação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948. Então, esse foi... E se você estudar a história bem de perto, você vai descobrir algo mais incrível ainda. Houve uma história do houve um momento na história do Brasil, isso aqui é interessante, está ligado com a história de Israel, que o Brasil foi tremendamente próspero. Alô? Você hoje olha, nós olhamos hoje para o Brasil, nos dá tristeza, angústia, aflição. O Brasil arrebentado, arrasado, economicamente, politicamente, socialmente, moralmente. Mas houve uma época na história do Brasil que o Brasil foi próspero, economicamente, socialmente, financeiramente, politicamente. E adivinhe, nas mãos de quem? Inclusive, ele é muito
judiado e criticado pela história por ter sido um ditador de mão de ferro, mas apoiou a nação de Israel. Getúlio Dornelles Vargas. Só estudar a história do Brasil. Getúlio Vargas assume o governo do Brasil num golpe de Estado em outubro de 1930. Ele vai e governa o Brasil como ditador até 1947. Deixou o Brasil a 1000 por hora. Nunca se viu um Brasil tão rico, tão próspero, tão abençoado. Mas sabe por quê? Porque Getúlio Vargas apoiou os judeus, recebeu os judeus, acobertou os judeus, deu todo o apoio aos judeus em território brasileiro. Foi maravilhoso. Sai Getúlio Vargas, entra o presidente militar Eurico Gaspar Dutra. Aí o Brasil começa a declinar. Que coisa de doido. Em 1951, o povo a elege pelo voto popular de novo a Getúlio Dornelles Vargas. Aí ele vai até 1954. O Brasil bomba. Bum, 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 bum. Se você não sabia disso, anote aí. Que tremendo. Mas, a Operação das Trevas não ficou de mãozinha quietinha. As trevas começaram a se mover, a se mover, a se mover. Em agosto de 1954, debaixo de uma pressão insuportável, Getúlio Vargas não aguenta e, com uma pistola, dá um tiro no coração e se suicida, em 25 de agosto de 1954. Ou seja, o Brasil teve um período áureo, de 1930 a 45 e de 51 a 54. Os livros de história provam que, enquanto Getúlio Vargas governou o Brasil, havia prosperidade. Sabe por quê? Porque ele abençoava. Ele fazia de tudo para Israel ter raízes dentro do território brasileiro, coisa que, tristemente, desde a morte de Getúlio Vargas, não falo isso que eu sou amante de Getúlio Vargas, eu sou amante da realidade da história, correto? Sou historiador e não abro mão de admitir que houve um tempo de prosperidade, de bênção de Deus sobre o Brasil, né? E a Bíblia é clara, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tenho orado a Deus para Deus mover o atual presidente Jair Bolsonaro mais intensamente, não estou dizendo que ele não esteja fazendo, mas muito mais intensamente sobre a nação de Israel. Antes de dar só uma coisa. Sim. Eu já li e não estou de forma alguma, quero dizer o senhor é historiador, eu não só li, que o Getúlio Vargas ele contribuiu para muita deportação de judeus para a Alemanha, inclusive a própria Olga Benário, ela foi deportada pelo Getúlio Vargas. Ok que ela era comunista, exatamente. Nós entendemos, mas ele, na verdade, deportou muitos judeus comunistas e, por alguma ocasião, alguns judeus não comunistas foram também deportados. Eu creio que talvez seja por causa do comunismo que ele deportou. Na verdade, os judeus não comunistas, se o irmão fizer uma investigação mais a fundo, vai descobrir que os que não eram comunistas eram simpáticos ao partido nazista. Porque, na época dessas deportações, confundiram-se as duas ideologias políticas, o comunismo e o nazismo. Lembra-se que Hitler perde a Segunda Guerra Mundial em 1944, ele é morto, não é verdade? E, consequentemente, o resíduo do nazismo, pelo menos, se estende por mais 10 anos na Europa e em algumas partes do mundo. E, tristemente, alguns judeus, olha que ironia, né? O homem que arrebentou com a raça judaica, ele conseguiu aliciar, seduzir, levantar simpatizantes no meio dos judeus. Getúlio Vargas, ciente desta adesão, dessa simpatia de alguns judeus ao comunismo e a outros ao partido nazista, né, ou à suástica, ele teve que tomar uma medida drástica, né? Lendo um registro de João Café Filho, contemporâneo de Getúlio Vargas, né? Eu tenho um livro, né, Memórias de Getúlio por João Café Filho. Ele relata o seguinte: Getúlio, com muita dor no seu coração, teve que lançar mão de uma medida contraditória em todo o seu governo. Que medida é essa, né? Sempre ele deu guarida, ele sempre deu apoio, sempre deu respaldo, proteção aos judeus, um povo que ele aprendeu a ter carinho. Mas, em se tratando de alguns subversivos de João Café Filho,
e estes subversivos eram comunistas e outros nazistas, Getúlio Vargas não teve outra opção senão deportá-los para exatamente cortar o mal com a raiz. Que mal com a raiz, né? O vírus, o germe do contágio do comunismo e do nazismo, que já estava ganhando uma certa preponderância em alguns políticos, né? Graças a estas raízes comunistas e nazistas que entraram no início dos anos 50, que houve uma fortíssima pressão sobre Getúlio Vargas, levando ao seu suicídio em agosto de 1954, ali no Palácio do Catete. Então, pouca gente sabe disso, né? Por que Getúlio Vargas se suicidou? Ele foi fortissimamente pressionado, não é, pelos resíduos do Partido Comunista Brasileiro, né, que na época estava bombando, né? Não, o cara não tem nada a ver comigo, né? Era na época Luiz Carlos Prestes, na verdade, o Luiz Carlos Prestes ele foi durante muitos anos, não tem nada a ver comigo, né? Por favor. Alguém já me disse, me confunde, você é parente do Luiz Carlos Prestes? Não tem nada a ver. É que na verdade, o nome dele é Prestes. Prestes. Luiz Carlos Prestes, né? Eu sou o Luiz com Z, o Luiz Carlos Prestes é Luiz com S, mas uma mera coincidência, né? Mas eu já fiquei marcado por aí por muitos anos, quando eu era adolescente, como comunista. Misericórdia, está repreendido. Vamos lá. Para fechar, irmãos, daqui a pouquinho já vamos entrar na prova. Eu sugiro que você dê uma olhadinha na página 16 e na página 17. Isso aqui é muito importante. Eu vou resumir com minhas palavras, né, para não tomar muito tempo. Os judeus na era islâmica, eles foram, ao mesmo tempo, oprimidos, mas, ao mesmo tempo, deram os islâmicos um espaço para que eles pudessem ter um pouquinho de liberdade. Na verdade, era uma liberdade restringida, uma liberdade vigiada. Os judeus crescem muito forte na Península Ibérica, sobretudo em Portugal e em Espanha. Aí vem o problema. Quando os judeus crescem na Península Ibérica, Portugal e Espanha, com o consentimento dos islâmicos, né? Porque os islâmicos passaram a ter uma convivência com os judeus, desde que os judeus não atacassem o seu credo religioso. A partir do momento que os judeus se colocavam afrontando os muçulmanos, aí a situação ficava complicada e grave. Claro, isso não descartou momentos de alguns conflitos isolados, não é, entre judeus e islâmicos, mas tentaram, por quase 400 anos, terem uma certa convivência. Essa convivência cai por terra quando, em 1492, os reis espanhóis, Fernando de Aragão e Isabel de Castilha, decidem lançar um golpe de misericórdia. Qual o golpe de misericórdia? A expulsão de milhões de judeus da Espanha. Esta é a razão básica. Aí, olha que interessante, pouca gente sabe disso. Essa é a razão básica, porque a Espanha é uma nação politicamente dividida até os dias de hoje. A Espanha é uma nação confusa politicamente, ideologicamente, pelo fato que eles baixaram a mão de ferro sobre o povo de Deus. Se você hoje observar a história da Espanha, é uma confusão generalizada. A Catalunha quer se libertar da Espanha. Os Países Bascos querem se libertar da Espanha. Só a Galícia, que é uma província espanhola que no passado também tentou, está um pouquinho mais calma. Mas a situação econômica da Espanha é uma das mais caóticas da Europa. O primeiro-ministro Pedro Sánchez já está há mais de 2 anos governando sobre decreto, há mais de 20 partidos políticos, numa confusão tão dramática e terrível como o do Brasil. Com a diferença que a Espanha está no primeiro mundo, na Europa, mas espiritualmente é um dos países mais pobres, espiritualmente falando, um dos países mais ateístas e humanistas da Europa. O catolicismo perde força a partir de 1939, quando o generalíssimo Franco dá início à Guerra Civil Espanhola. Isso aqui é história, mas está tudo ligado ao quê? A maneira como os espanhóis trataram a nação de Israel. Todo o problema da Espanha começa em 1492. É o que nós estamos falando aqui na página 17. Mas esse problema também não alcança apenas a Espanha, mas também
de uma certa forma, a França. O Reino Unido da Grã-Bretanha foi muito abençoado pela presença dos judeus, mas até um certo ponto. Depois de um ponto para frente, os judeus começam a ser maltratados na Grã-Bretanha e, consequentemente, leva a um declínio, tanto financeiro, social e político da Grã-Bretanha. Em outras palavras, todas as nações que começam a maltratar a nação de Israel começam a sofrer consequências. Agora, é interessante, eu não sei se alguns de vocês sabem, só existe uma nação no mundo, ela não é perfeita em nada, escute bem, ela não é perfeita em nada, mas é a única nação que decidiu bater o pé no chão e dizer: Israel está debaixo da nossa proteção. De tal maneira que é a única nação do mundo que ficou neutra nas duas grandes guerras. Alguém sabe que nação é essa? Suíça. Suíça. Parabéns, irmã Ana. Suíça. Dê uma olhadinha na história da Suíça. Tem seus problemas? Tem muitos. Mas o menor dos problemas que a Suíça tem até hoje é que a nação que decidiu albergar, abraçar aos judeus. Uma nação riquíssima. É o berço das maiores joalherias do planeta e das casas de lingotes de ouro. Não sei se vocês sabiam disso. A Suíça ela é conhecida por ter os mais caros relógios do mundo, relógios de qualidade e os melhores e mais puros lingotes de ouro, 99,9. Não sei se você já pegou um lingote de ouro, 99,9. Já peguei 2 vezes. Que sensação estranha, gente. É algo mais ou menos deste tamanho, pesando uma média de 2,5 kg. Pensa no lingote de ouro, pesando 2,5 kg, ouro de pureza 99,9. Eu perguntei ao Orives, né, daquela localidade que eu estive do norte da Suíça alguns anos atrás, me deu o valor disso aqui em dólares. Ele começou a rir. Por quê? Você não tem ideia do quanto tem na sua mão. Não, por favor, mata essa curiosidade, porque eu não sou especialista. 480 milhões de dólares. Falei, E na mesma hora, segura, porque isso aqui é perigoso. Eu segurar 480 milhões de dólares. E existem lingotes que valem até 2 bilhões de dólares. Imagine tudo isso dentro da Suíça e de propriedade de judeus. Aí você vai me perguntar, qual é o povo mais rico da face da terra? Resposta, os judeus. Por isso que eles estão aí sendo os donos, de uma certa forma, dos principais sítios de negócio em toda a face da terra. Se você vai na página de número 19, chama a sua atenção da página 19, você vai ver que os judeus tiveram um tempo de emancipação, um tempo de paz, de uma relativa tranquilidade. A partir do século XIX, começam os movimentos antissemitistas, ou seja, que protestaram contra... O irmão José Carlos fala sobre o ouro de Ofir. É mais ou menos parecido com o ouro de Ofir, ainda que a qualidade do ouro de Ofir, segundo alguns historiadores e arqueólogos, chegava à pureza de 100%. Hoje você não encontra o ouro 100, mas o 99,8 e o 99,9 você encontra. Mas o ouro de Ofir era 100, ou seja, o negócio era bruto. Imagina, irmão José Carlos, com uma barra de ouro de Ofir, o que ele vai fazer na vida dele? Deixa quieto. Ele não vai dormir nem por uma semana, com tanta riqueza nas mãos. Mas para que tanta riqueza, na verdade? Que dá muita dor de cabeça para muita gente. Mas vamos lá. Aqui na página 19, eu chamo a atenção que vocês vão ler essas 3 partes diferentes. A aurora da emancipação, o antissemitismo e as migrações, né? A partir do momento que se levantam movimentos para abençoar, para defender a causa dos judeus, eles se tornam chamados movimentos antissemitistas. No ano de 1897, se levanta um homem chamado Theodor Herzl, e ele lança o movimento sionista que vai dar, né,
ao berço daquilo que hoje conhecemos como a mentalidade do novo Estado judeu que desencadeou a criação do Estado de Israel em 1948. Aí você vai lá na página de número 20, o chamado período moderno, o chamado caso Dreyfus. Leiam aí, muito interessante. O movimento sionista, que eu acabei de falar agora, a declaração de Balfour, que foi a plataforma de lançamento para anos mais tarde a lançar a criação do Estado de Israel. Na página 21, você vai ver aqui algo referente ao primeiro presidente do Estado de Israel, o seu primeiro-ministro, que é o chamado pai do moderno Israel, David Ben-Gurion. Depois temos o Holocausto, que muitos o negam até hoje, a decisão da ONU, certo? Depois temos a Guerra da Independência, depois a declaração da criação do Estado de Israel. Vocês pensam que os árabes soltaram a coisa? Não, teve uma guerrinha que perdurou por algum tempo. Aí temos a Guerra do Sinai, a Guerra dos 6 Dias, que é narrada no livro do pastor Abraão de Almeida, não é? Israel Gog e o Anticristo. A Guerra do Yom Kippur, que leva a Israel a tomar parte, né? a atacar a Síria, na verdade, ataca a Síria e o Egito, ataca a Israel de forma covarde. Por quê? Porque eles estavam guardando uma festa de grande importância do calendário judaico. Como se chama? Qual o significado dessa festa? Alguém pode abrir o áudio e me dizer? O Yom Kippur? Sim? Yom Kippur é o dia do perdão. Dia do perdão, significado do nome Yom Kippur, dia do perdão. Muito bem, nossa irmã Ruth. E o povo estava lá quietinho, tudo orando. E os sírios e os egípcios deflagraram um ataque covarde para dizimar a nação de Israel. Aí começa a influência da chamada OLP, a Organização da Liberação da Palestina. Não sei se vocês se lembram, né? Teve um líder da OLP que fez o Estado de Israel um quadradinho, a vida de Israel um quadradinho, um inferno na terra. Alguém se lembra do nome desse líder? Ele morreu alguns anos atrás. Alguém se lembra? Yasser Arafat fez a vida de Israel um quadradinho, arrebentou, tentou dizimar o Estado de Israel. Bom, eu creio que aqui nós terminamos. Eu sugiro, vocês darem também uma lidinha aqui na página 24, né, que é um resumo do Israel moderno. E se você tem curiosidade ou carinho em estudar sobre a história de Israel com mais profundidade, aqui, ó, essa bibliografia que fiz questão de colocar para vocês, porque são os melhores livros, hoje em língua portuguesa, que vão te dar condições de entrar mais a fundo na história de Israel. A história do povo de Israel, Abba Eban, edições Bloch, tá? Joséfo já foi mencionado, as obras completas de Flávio Joséfo. Atlas da História do Mundo, diversos autores, excelente, Folha de São Paulo, quem publica. A Bíblia Sagrada, edição contemporânea, porque tem notas de rodapé, da tradução João Ferreira de Almeida, editora Vida. Este livro, quem já ouviu falar desse livro? E a Bíblia tinha razão. Quem já ouviu falar desse livro? Excelente! Eu acredito que um aluno aqui já postou em PDF, se não me engano, eu acho que foi irmão José, se eu estou enganado. Não sei se foi irmão José. Isto, excelente! É um livro simples, prático, mas com uma profundidade maravilhosa que te vai ajudar a entender sobre Israel. Outro livro muito bom, Ó Jerusalém, de Larry Collins e Dominique Lapierre. Dicionário Bíblico, de John Davis. Se você quer um bom dicionário bíblico, bom, esse é um deles. Dicionário Bíblico, John Davis, Juerp. Em inglês, The Decline or Fall of the Roman Empire, ou seja, o declínio e a queda do Império Romano, de Edward Gibbon, muito bom, pela Enciclopédia Britânica. Uma Carta de Israel. A Época Ogival, de Carl Greensberg, editora Azul.
E este livro que arrebenta. Assim Vive Israel. Nós vamos postar a capa desse livro, tá? Se você puder e quiser adquiri-lo. Excelente. Assim Vive Israel, do pastor Abraão de Almeida. Perfeito? Chegamos ao final desta matéria História de Israel, tá? Próxima semana iniciaremos, então, de forma paralela, no mesmo horário, tá? Deixa eu dar esse fechamento para a gente dar 5 minutinhos para passarmos para a prova. Os seguintes irmãos que eu vou fazer menção estarão já entrando diretamente no bacharel em teologia, tá? E alguns que eu não mencionei aqui, mas já conversei por fora. Mas os que estão nessa listinha aqui, que veio lá, do CETAGAP, seria Alexandre Lopes dos Santos, Gleique de Souza, Leni dos Santos, Márcia Rogéria de Melo, Marlene de Paula Ramiro, Odair Ramiro, o Elvis da Silva. A listinha de 9, mais 7 já vão ali direto para a próxima semana para o bacharel. Temos mais 5 alunos também, com os quais conversamos por fora, e eles estão devendo algumas matérias do médio, mas isso eles vão eliminar de forma avulsa, como eu já acertei com eles, e essa facilidade estamos dando a todos. Uma importante observação, por favor, me ouçam com muita atenção para depois, lá na frente, não haver nenhum tipo de mal entendido. Todos estão me ouvindo, gente? Todos estão me ouvindo? O curso bacharel em teologia terá a duração de 18 matérias. O prazo de duração vai variar de 20 a 21 meses. Por quê? De 20 a 21 meses. É só você fazer... Nós vamos publicar a tabela cronológica, mas leve em consideração que temos várias segundas-feiras ao longo desse período de tempo que caem em dias de feriados. E nós observamos alguns feriados, dentre os quais Memorial Day, Labor Day, Natal, Ano Novo, se cai numa segunda, nós observamos. Então, baseados nesses 3, 4, como muito 5 feriados por ano, então o curso se estende normalmente para 20 a 21 meses, 18 matérias, cada matéria sendo estudada por 5 aulas, da mesma maneira vai acontecer com as matérias do médio para aqueles que continuarão até fecharem e aí migrarem para o bacharel. Mas o ponto mais importante que eu quero chamar a atenção é que, se até o final do seu bacharel você não tiver o seu diploma de 2º grau completo ou equivalente do high school, vou repetir, você vai terminar as 18 matérias do bacharel. Quando chegar lá, se até lá, e olha que é daqui a 1 ano e meio aproximadamente, um pouquinho mais de 1 ano e meio, se até lá você não tiver o seu diploma de conclusão do seu 2º grau ou equivalente ao high school, o aluno não receberá o diploma do bacharel, senão o certificado. Isso é uma lei internacional. Quem sabia sobre essa lei? Ela é internacional. Ela vigora no mundo inteiro. Só se dá o diploma do curso bacharel em teologia, estou falando bacharel em teologia, ok? Se o aluno comprovar na finalização o seu diploma de high school ou de 2º grau completo, que seria hoje, né, o ensino médio. Mas se até lá ele não tiver o seu ensino médio fechado, tá, ou 2º grau, ele vai receber apenas o certificado. Há uma diferençazinha entre certificado e diploma. O diploma, que nos Estados Unidos é aceito até por organizações de nível superior. Exemplo, aqui em Boston, Bunker Hill. Não sei se vocês já ouviram falar, uma faculdade que tem aqui na área de Boston, Bunker Hill. Bunker Hill, ele considera o diploma do bacharel em teologia para eliminar créditos de matérias lá deles. Ok. Como é que eu sei disso? Eu já estive lá várias vezes, já conversei com o principal do Bunker Hill.
A UMass, University of Massachusetts, aceita. Já Harvard, não. A Harvard, ela é bem difícil para aceitar o diploma. Todos estão me entendendo, Pode ser gente? cópia, pastor? Como? No caso, o meu diploma está no Brasil. Como é que eu faço? Uma cópia autenticada. Ah, ok. Não precisa ser original. Se vocês têm lá no Brasil o seu diploma do 2º grau se consegue mandar a cópia autenticada, então mande, que a gente arquiva e está tranquilo. Tá certo, gente? Está entendido essa parte? Nenhuma dúvida? Maravilha, maravilha, tá? Então, só uma pergunta. Pode ser a cópia, porque o senhor quer que eu mande o original? Porque o meu tem muitos anos, eu tenho o original cópia comigo. autenticada ou notarizada. Não pode ser unicamente a cópia, pode ser a cópia, contanto que ela tem ou a notarização daqui ou a autenticação lá do Brasil. Aí está tranquilo, tá bom? Sem nenhuma dificuldade. Gente, se Deus quiser, eu estou batalhando muito, está muito difícil. Para terminar, para a gente passar para os 5 minutinhos. Eu estou tentando trazer o ensino médio e o ensino fundamental pelo MEC para cá, para funcionar dentro do Bereia. Está muito difícil, mas eu já estou começando a mexer os papéis, fazendo contatos com pessoas dentro do Itamaraty, dentro do Ministério da Educação e Cultura, e a possibilidade de conseguirmos metade final de 2022 ela é mais de 50%. Me ajudem em oração, gente, porque é muita trava burocrática que o Brasil coloca para trazer a extensão do ensino médio e do ensino fundamental. Mas se conseguirmos colocar pelo Bereia, meu Deus, vai abrir a porta para muita gente aqui na América, muito brasileiro, que não pôde concluir o seu 1º e o seu 2º grau, e graças a Deus estaríamos tendo essa possibilidade. Posso contar com as suas orações? É uma trava burocrática enorme, gente. Eu já iniciei uma papelada que, se eu mostrar para vocês ficam assustados. São quase 24 páginas só de requerimentos. Eles perguntam a minha vida de cabo a rabo, perguntam sobre os meus diplomas. É uma coisa assustadora, tá? E ainda tem que entregar os documentos da faculdade. É um negócio... Nossa irmã Eliadna está me informando que tem lugares que tem o supletivo. Depois, irmã Eliadna, conversa comigo. Qualquer horário da parte da tarde, depois das 4, porque aí eu preciso saber o nível de autenticidade, né? Porque eu também tenho ouvido falar que alguns, não estou afirmando que este que a senhora conhece seja o caso, mas eu já detectei um em Nova York e um em Nova Jersey que era fajuto. Não tinha documentos legítimos, né? E aí eu fiquei meio assustado. Mas tem o dia a dia também, e tem em espanhol. O dia a dia, exato, boa lembrança, eu tenho noção. O dia a dia tem o mesmo valor, mas em espanhol. Nem todos, infelizmente, têm acesso ao espanhol. Mas para quem não fala inglês, o espanhol vai ser mais próximo. É uma alternativa. Muito boa essa colocação. Depois eu quero ter... o Adult Learning Center, diz a irmã Eliadiada. Vamos procurar, então, aqui na área, né? Eu sei que aqui em Boston tem o Adult Learning Center, várias cidades... Boston também tem. Tem? Boston tem. Boston também tem. East Boston. Vamos procurar, então, levantar essa informação. Mas é em espanhol, não em inglês, desculpa. Mas vamos tentar encontrar alguma coisa alternativa em espanhol para ajudar os irmãos que não têm o seu 1º e 2º grau. Vamos orar? Dar um espaçozinho de 5 minutos e voltamos para a nossa provinha, tá bom? Então, próxima semana, no horário de 8 às 9h45, esses alunos que eu mencionei, mas os 5 que eu já conversei em off já estarão passando para a turma do bacharel, tá? Os seus nomes vão ser mudados do WhatsApp do médio e vão entrar já para o bacharel, e os demais continuam no médio até gradativamente fecharem o ciclo das matérias e migrarem naturalmente para o bacharel em teologia. Pastor Marconi Correia estará com vocês no bacharel, enquanto eu estarei no médio. Aí, quando ele termina a matéria do bacharel, aí eu volto com vocês no bacharel e ele vem para o médio. Oramos ao Senhor nosso Deus, nos colocando na sua presença, agradecendo por esta aula e também pedindo a sua bênção sobre esta prova. Pai amado, queremos te agradecer. Estamos fechando um ciclo, uma jornada
de muito trabalho, de lutas e dificuldades. Quero te pedir sobre aqueles alunos que estão já migrando para o bacharel em teologia, que estará começando na próxima semana, ao mesmo tempo que a turma do médio continuará a sua trajetória. Quero te pedir que a tua bênção seja sobre essas duas turmas, como tem sido aqui, sobre a vida do pastor Marconi Correia, que estará iniciando com a matéria Métodos de Estudos Bíblicos, sobre a minha vida, que continuarei com o médio na apologética cristã, que teu Espírito possa fazer uma diferença maravilhosa, como até que tem feito para a glória do teu nome, com essas matérias que agora vão caminhar lado a lado, médio e bacharel. E teremos breve, muito breve, alegria de formar uma turma no médio e outra no bacharel. Abençoa também como continuação esta provinha que teremos, faz lembrar dos teus filhos, o que eles tanto se empenharam e tanto estudaram. Muito obrigado. É a oração que a ti te faço agradecida em nome de Jesus. 1 minuto apenas, 1 minuto, estava esquecendo. De hoje a 2 semanas, presta atenção, que vai ser... Não, perdão, de hoje a 3 semanas, porque dentro de 2 semanas é a última semana do mês, como vocês sabem, não teremos aula devido a que vai ser a semana da minha mudança. Quantos se lembram, gente, que a última semana de outubro não teremos aula? Quantos se lembram disso? A última segunda de outubro, anote aí. Não teremos aula, já fiz várias postagens, se alguém não prestou atenção, não teremos aula, porque é a minha semana da mudança, então vai estar bem pesado para mim, não vou ter cabeça de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porque está dando um trabalhão violento. Tá? Alguém se lembra disso ou não? Alguém se lembra? A última semana de outubro não teremos aula e voltaremos nossas atividades normais já na 1ª e 2ª de novembro. Irmã Marlene, sim, rapidinho para a gente já passar os 5 minutos. Pastor, mais uma vez que nós vamos estar com o pastor Marconi, vai influir o negócio da aula ou não? Do bacharel vai ter aula ou não? Sim, eu acabei de falar agora. Se a irmã observou o que eu falei, você prestou atenção, pastor Marconi, na próxima semana, pastor Marconi começa com os alunos do bacharel durante 5 semanas. Termina a matéria, reveza e volta comigo, com o bacharel, e ele vem para o médio. Porque eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e nós não temos mais dias na semana para preencher com uma turma separada do bacharel com a minha pessoa. Quantos estão me entendendo isso, gente? Essa é a pergunta que eu fiz. Então, do bacharel vai ter normal a aula, não vai estar interrompido, vai estar interrompido, então, não? Não. Nesse horário que estamos aqui, presta atenção, irmã Marlene, nesse horário, exato horário, de 8 às 9h45, pastor Marconi vai estar com o bacharel e eu vou estar com o médio. Quando eu terminar a primeira matéria do bacharel, reveza. Aí ele vem para o médio, aí eu vou para a próxima matéria do bacharel. Sempre vai ser assim, revezando. Normal, pastor. Eu perguntei se o dia da sua mudança, que o senhor tinha falado que não teria aula. Não, só a última, anote aí, gente, por favor. Não, já entendi. Essa okay. Pergunta, se nós que vamos estar no bacharel, não vai ter essa interrupção, nós vamos ter a aula normal. Nenhuma interrupção, irmãos. Anotem aí. Não vai haver nenhuma. A única interrupção que vai ocorrer vai ser na última segunda-feira de outubro, em função da nossa mudança. O resto vai continuar todas as semanas fluindo com todas as aulas normais. Turma do bacharel e turma do médio. A única diferença é que alguns de vocês vão ser transferidos para o grupo do WhatsApp, o bacharel, tá? E outros vão ficar no médio. Entendido? Todos entenderam? Se tiver dúvida, fala agora. Tá dúvida. Para não dar... Pastor, parece o que ela está perguntando como o senhor vai estar dando aula? O senhor não vai estar dando aula no lugar do pastor Marcondes. Eu quero saber como a mudança é só do senhor, se a aula do pastor Marcondes também vai ser parada. É isso que ela quer saber? Não, vai continuar. Não, na verdade, para a gente, presta atenção, gente, para deixar a coisa equiparada, para não ficar um para trás e outro para frente, estão me acompanhando? Para ficar tudo igual, o dia 25 ele é geral, ele para. É isso. Para não haver um desnível. Quem está me entendendo agora? Agora então eu vou entender. Essa era a pergunta. Essa era a pergunta. Para não haver um desnível, porque não seria justo, entendeu? Um grupo lá na frente e outro para trás. Então, vamos manter tudo para paralelo, tudo igual. Pastor Marconi então, já não tem aula. Se o pastor Marconi ia dar aula, não.
Essa é a pergunta que eu fiz. Então tá tranquilo. Então ele já está ciente disso, entendeu? Já está tudo programado para ele voltar ao mesmo tempo comigo na outra segunda-feira, a primeira segunda-feira de novembro. Perfeito, gente? Vamos então dar 5 minutinhos, tá, de agora, e a gente já passa então para a prova. 5 minutinhos. Rapaz. Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco. 5 minutinhos. Amém. Não desliguem.